Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal Português Pop. Hoje vamos aprender sobre os tempos verbais e modos verbais, mas de um jeito diferente. Vamos para Birmingham e vamos entrar no mundo daqueles que têm a cidade nas mãos, os Peaky Blinders. Antes de começar, vamos dar uma olhada rápida nos principais tempos verbais da língua portuguesa: presente, pretérito e futuro. Além disso, nós vamos explorar os modos indicativo, subjuntivo e imperativo. Preparados? Pegue sua boina ou seu chapéu e seu vestido comprido elegante e vamos aprender sobre os verbos no melhor estilo Peaky Blinders. Houve um momento na série Peaky Blinders que Thomas Shelby se tornou membro do parlamento. Imagine um parlamentar inglês sendo descuidado com o uso de sua língua. Principalmente o Tommy, que sabia a importância de saber usar bem as palavras, não é? Sim, falar bem nos momentos em que se requer isso faz muita diferença. Por isso, neste vídeo, você vai aprender sobre os verbos. Lembrando que um verbo é uma palavra que indica uma ação, um estado, um processo ou um fenômeno. Por exemplo, tomar, atirar, eliminar, comprar, apostar, beber, correr, lutar. Ou então, ser, tornar, chover. Verbo é isso. Bom, você sabe que os verbos sofrem transformações, assim como os personagens ao longo da série, não é? Os verbos mudam conforme a pessoa que fala, o tempo a que ela se refere e o modo como é expresso. Muito bem, você vai entender. Na língua portuguesa, os verbos têm classificações e algumas delas nós vamos ver agora nesse vídeo aqui. Então, vamos começar com os modos verbais e vamos começar com o modo indicativo. E o que viria a ser o modo indicativo? Poderia perguntar um morador de Birmingham, não é? O modo indicativo é usado para expressar ações reais, ações concretas, quando se tem assim certeza, sabe? No modo indicativo, o verbo expressa isso, certeza, expressa realidade. E é o que usamos no nosso dia a dia para falar sobre fatos, ok? Por exemplo, se estamos usando o tempo presente no modo indicativo, ok? Modo indicativo presente, presente do indicativo. Podemos observar a frase: Thomas Shelby comanda os Peaky Blinders. Viu como está o verbo? Comanda. Ele está no presente do indicativo. No presente do indicativo, as coisas estão acontecendo agora, ok? E, bom, podemos ver como podemos usar, conjugar, né, o verbo comandar no presente do indicativo. Eu comando. Tu comandas. Ele ou ela comanda. Nós comandamos, vós comandais, eles ou elas comandam. Agora, um diálogo no presente do indicativo. Eu comando essa família. Nós comandamos juntos, irmão. Aqui temos o verbo comandar conjugado na primeira pessoa do singular, né? Comando, eu comando, do presente do indicativo, comando. E também na primeira pessoa do plural, nós comandamos, certo? Vamos para o próximo. Vamos falar agora do pretérito perfeito do indicativo. Passado, ok? Pretérito é passado, algo que já passou. Isso significa pretérito. Pretérito perfeito do indicativo, no qual falamos sobre coisas que já aconteceram. Por exemplo, Thomas Shelby comandou os Peaky Blinders durante toda a série. Comandou, passado. Veja como usamos o verbo comandar no pretérito perfeito do indicativo. Eu comandei. Tu comandaste. Ele ou ela comandou. Nós comandamos. Vós comandastes. Eles ou elas comandaram. E agora um exemplo de diálogo no pretérito perfeito do indicativo. Eu comandei essa família com coragem. Sim, nós comandamos com força e honra. Muito bem. Ok, então temos aí o pretérito perfeito do indicativo, uma coisa que foi realizada no passado. Acabamos de ver o pretérito perfeito. Agora vamos ver aqui, ó, o pretérito imperfeito.
Esse aqui indica uma ação que era feita no passado, mas sem especificar quando, entendeu? Por exemplo, você vai entender, ó. Veja esta frase aqui, ó. Tia Polly ajudava Ada nesta questão. Ou então, tia Polly vendia apostas. Veja como estão os verbos. Ajudava, vendia, era feito no passado. Vamos conjugar esses verbos aqui? O verbo ajudar, no pretérito imperfeito do indicativo. Eu ajudava, tu ajudavas, ele ajudava, nós ajudávamos, vós ajudáveis, eles ajudavam. E o verbo vender, no pretérito imperfeito do indicativo. Eu vendia, tu vendias, ele vendia, nós vendíamos, vós vendíeis, eles vendiam. Ok? Muito bem. Na língua portuguesa, no modo indicativo, nós temos 3 pretéritos, né? Já vimos o pretérito perfeito, acabamos de ver agora aqui o pretérito imperfeito e vamos ver agora o pretérito mais que perfeito. Esse aqui é o pretérito que ocorreu antes do pretérito perfeito. Como assim? Veja esse exemplo aqui, ó. Tome revidara a provocação de Xangreta. Revidara, o verbo revidar, aqui está no pretérito mais que perfeito, revidara. Revidara é passado, é pretérito, já passou, revidara. Mas não é aquele pretérito perfeito, não é revidou. E nem o imperfeito, revidava, é revidara. Este revidar aqui, no pretérito mais que perfeito, é o mesmo que dizer havia revidado, porque a frase está, Tome revidara a provocação de Xangreta. É o mesmo que dizer, Tome havia revidado a provocação de Xangreta. Só que o pretérito mais que perfeito, revidara, ajudara, trouxera, vendera, é usado mais na literatura, ou então em ocasiões formais, não é? Maravilha! Agora vamos falar do futuro do presente do indicativo. Futuro do presente do indicativo. Nós, quando usamos o futuro do presente no indicativo, falamos sobre coisas que vão acontecer. Lembrando que este modo indicativo passa a ideia de certeza, não é? Eu aposto, eu apostei, eu apostava, eu apostara. E o futuro do presente do indicativo é eu apostarei. Simples, né? Eu apostarei. Uma frase de exemplo com outro verbo poderia ser Thomas Shelby comandará os Peaky Blinders até o fim da série. Comandará. Olha o verbo aqui, ó, comandará, futuro. Futuro do presente, modo indicativo. E como usamos esse verbo comandar? Como podemos conjugar? Eu comandarei. Tu comandarás. Ele comandará. Nós comandaremos. Vós comandareis. Eles ou elas comandarão. Certo? Até aqui falamos sobre o modo indicativo, que exprime certeza. A coisa aconteceu mesmo, a coisa está acontecendo ou a coisa vai acontecer. Muito bem. Agora um plot twist nos modos verbais. Vamos para o modo subjuntivo. Porque assim, ó, nem todos os planos dão certo, não é? E nem sempre se tem certeza de que a família Shelby terá o apoio incondicional de seus parceiros, não é? É aí que entra o modo subjuntivo. O modo subjuntivo é usado para falar de incertezas, de desejos, de hipóteses, de possibilidades. Como assim? Calma que você vai entender. Vamos iniciar apresentando o presente do subjuntivo, que é usado quando falamos sobre coisas que podem acontecer. Veja esta frase aqui, ó. É importante que Thomas Shelby comande os Peaky Blinders com sabedoria. Veja aqui, ó, que ele comande, que Thomas Shelby comande, que ele comande. Essa palavrinha aqui, ó, que, no início, é chave na compreensão aqui. E você vai ver no modo subjuntivo, que no modo subjuntivo sempre tem uma palavrinha antes que ajuda na conjugação dos verbos quando estão no modo subjuntivo. E como é que podemos conjugar, usando o verbo comandar, no presente do subjuntivo? Como é a conjugação? Que eu comande, que tu comandes, que ele ou ela comande, que nós comandemos, que vós comandeis, que eles comandem. Entendeu? Podemos imaginar um diálogo, não é?
É crucial que eu comande com firmeza. Espero que nós comandemos com sucesso. Tá vendo? O que é isso aqui? Duas frases nas quais os verbos estão no presente do subjuntivo. Maravilha? Tá, e no passado? Como fica o pretérito no modo subjuntivo? Bom, no modo subjuntivo temos o pretérito imperfeito. E aí falamos sobre condições hipotéticas no passado. Hipotéticas. Ah, não entendi. Olha só, preste atenção. Por exemplo, nesta frase. Se Thomas Shelby comandasse os Peaky Blinders com mais dureza, talvez evitasse problemas. Se Thomas Shelby comandasse, se ele comandasse, aí a gente pode conjugar o verbo comandar no pretérito imperfeito do subjuntivo e a gente vai entender melhor. Se eu comandasse, se tu comandasses, se ele comandasse, se nós comandássemos, se vós comandasseis, se eles, se elas comandassem. Ok? Um exemplo de diálogo no pretérito imperfeito do subjuntivo. Se eu comandasse com mais rigidez, seríamos invencíveis. Se nós comandássemos juntos desde o início, nada nos pararia. Você pode perceber que essa palavrinha se aqui, no início da frase, ajuda muito na conjugação do verbo no modo subjuntivo, não é? E aqui falamos do pretérito imperfeito no subjuntivo. Muito bem. E o futuro? Falamos do presente no subjuntivo, que é que eu comande. Falamos do pretérito imperfeito, se eu comandasse ou se ele comandasse. E agora, o futuro? O futuro, como é que é? Observe como podemos conjugar esse verbo no futuro do subjuntivo. Quando eu comandar. Olha aqui a palavrinha inicial. Quando eu comandar. Quando tu comandares. Quando ele comandar. Quando nós comandarmos. Quando vós comandardes. Quando eles comandarem. Então, no modo subjuntivo, você vai sempre contar com a ajuda das conjunções que, se e quando, dependendo do tempo verbal, se é presente, se é pretérito imperfeito ou futuro do subjuntivo, ok? Então esses são os tempos verbais simples do modo subjuntivo. E agora, preste atenção aí, e agora é o modo verbal preferido de um Peaky Blinder. Que modo verbal é esse, hein? É o modo imperativo. E por que esse é o modo verbal preferido de um Peaky Blinder? Porque é um modo imperativo. O modo imperativo é usado para dar ordens. Entendeu? Por exemplo, fale agora ou você não verá a luz do dia. Viu? Fale. Fale agora. Viu como é? A gente poderia, qualquer outro verbo. Envie. Vamos. Vá. Tudo isso é imperativo. Imperativo lembra o quê? Imperador. Imperador, aquele que manda, aquele que ordena. Mas vamos ser sinceros, o modo imperativo não é apenas para dar ordens, não. Ele serve também para dar conselhos ou até mesmo um pedido, ok? O modo imperativo tem o afirmativo e tem também o negativo. Vamos ver, por exemplo, aqui o verbo falar no modo imperativo afirmativo. Fala tu. Fale você, falemos nós, falai vós, falem vocês, ok? E criando um diálogo, podemos imaginar Thomas Shelby chegando para o Arthur e dizendo assim: Arthur, organize os homens agora. Organize. Aqui é imperativo, o verbo está no imperativo afirmativo. Organize você. Se for usar no lugar do você usar tu, aí seria organiza os homens agora. Se fosse para usar com a primeira pessoa do plural, ou seja, nós, aí a frase ficaria organizemos os homens agora, ok? No imperativo negativo, usamos para dar ordens ou conselhos para não fazer alguma coisa. Por exemplo, amigos, não bebamos esta noite. Veja só como é que a gente pode conjugar o verbo beber no imperativo negativo. Não bebas tu, não beba ele, não bebamos nós, não bebais vós,
não bebam eles, ok? Você viu que não é difícil entender os tempos verbais e modos verbais com os Peaky Blinders, não é mesmo? Recapitulando, relembrando aqui, o modo indicativo indica ações reais, concretas, com certeza. O modo subjuntivo expressa incerteza, desejo, hipóteses, possibilidades. E o modo imperativo é quando vai se dar uma ordem, ou então um conselho, ou até mesmo um pedido, ok? Se você gostou dessa aula de língua portuguesa diferente, deixe seu like, se inscreva no canal e comente aqui embaixo qual é o seu personagem favorito dos Peaky Blinders e como foi estudar os tempos e modos verbais com eles. Um abraço e até a próxima!